É convidado deste Hora Económico, Pedro Delgado Alves. Pedro, olá, muito boa noite. Começamos por olhar para a venda da TAP. O Partido Socialista acabou por dizer que, se for o Governo, que tentará por tudo reverter este processo. Há fundamento jurídico para isto ou estamos a falar aqui de algo mais do domínio da promessa política? Bom, boa noite. A posição do PS tem sido clara desde há bastante tempo, desde que se conheceu este modelo de privatização. É certo que consta há bastante tempo, há uma intenção de proceder, com vista ao reforço de capital, a uma revisão do qual é o estatuto de titularidade da TAP. O PS sempre tem sustentado que a opção por uma privatização parcial que não alienasse a totalidade do capital seria mais garantística e depois, obviamente, o momento em que tudo isto ocorre, enfim, como uma legitimidade já mais frágil do Governo porque está na reta final do mandato, obviamente, quer da perspectiva da posição negocial, que nos parece que foi enfraquecida por esse facto, quer também ao nível de alguma pressa que eventualmente pode ter levado, enfim, a um caminho que não é totalmente sólido. É o que se verá agora, porque também, como as peças o referiram, também não são conhecidos exatamente ao detalhe todos os elementos que constam do caderno da versão final das propostas de privatização e, portanto, o que importará agora verificar é se efetivamente estamos ou não perante uma situação juridicamente sólida. De resto, enfim, as dúvidas que subsistem também têm a ver com saber até que ponto é que o negócio é de tal forma bom, se é caso para classificá-lo como bom, não nos parece ser esse o caso, que eventualmente não possa justificar uma opção política e estratégica diferente para o setor e para a companhia. Isso é uma coisa que, enfim, hoje apenas podemos conjecturar com os dados que temos, mas muito provavelmente nos próximos dias e semanas tornar-se-á mais claro. O que se deveria ter evitado era uma decisão neste calendário, neste momento, com estas circunstâncias, mas isso aparentemente já não, enfim, escapa-nos ao nosso controle, no sentido em que não há como obrigar o Governo a ter esse bom senso. Evidente, mas em termos daquilo que nós conhecemos, que eram as posições, quer da coligação, quer do Partido Socialista, um consenso seria algo sempre muito difícil alcançar sobre esta matéria. Vejamos, face à forma como evoluiu o processo, e vejamos, até certo ponto, se quisermos olhar para o calendário dos últimos 4 anos, houve uma altura em que, é certo que a coligação tinha esta matéria no programa, tinha encarado a venda da totalidade da TAP, ou pelo menos da maioria do capital, como um objetivo político. É nesse ponto, desculpe interromper, mas é nesse ponto que o Partido Socialista se está, no fundo, a demarcar. É que, sim, senhora, assinou um memorando com a privatização da TAP, mas não uma posição de controle, é isso? Desde logo, em primeiro lugar, exatamente. Portanto, havia uma necessidade reconhecida de se proceder à alienação de algum capital e, portanto, da perspectiva do PS, na interpretação que poderia ter sido feita, e ainda podia ser feita, do memorando, isso não obrigava a alienação nem da totalidade, nem da posição de controle. Portanto, a opção do Governo foi diferente, afirmou-a como diferente e, aliás, tentou fazer esta privatização em 2012, não tendo sido bem sucedido, no momento em que esta questão, que eu acho que não é de sumenos, que diz respeito à legitimidade do Governo em reta final de mandato, enfim, até podia citar o Ministro da Economia, António Pires de Lima, a dizer não vamos seguramente privatizar a TAP nos últimos meses do mandato. Bom, ora cá estamos e ocorreu precisamente isso. Precisamente porque o próprio Ministro também na altura sabia da fragilidade dessa opção a 2 níveis. No que respeita à posição negocial, e já lá iremos e veremos, que não podemos ver ao contrário, porque não saberemos o que teria sido se o momento fosse outro, mas suspeitamos que a posição fique fragilizada. E por outro lado, obviamente, a questão de saber até que ponto é que uma decisão estratégica como esta não deveria ter merecido um consenso mais alargado e, consequentemente, não lançar dúvidas sobre o futuro imediato, porque ninguém questiona a legitimidade jurídica de um Governo que ainda está na total posse dos seus poderes, não está em gestão, em tomar uma opção como esta. Agora, efetivamente, estamos perante um grau de legitimidade material bem diferente, porque daqui a menos de 4 meses, há eleições e, portanto, pode sair um resultado eleitoral que, enfim, que pode colocar no Governo um partido que tem uma posição diferente, suficientemente diferente, para merecer uma ponderação distinta. Pedro, mas a verdade é que a primeira vez que este Governo tentou privatizar a TAP aconteceu em 2012. Ora, nesta altura tivemos, para a venda de uma posição de controle, tivemos praticamente uma proposta que falhou à última hora por falta de apresentação de garantias. Agora, e de facto há alguns meses de eleições, voltámos a ter apenas 3 propostas, apenas destas 2 avançaram. E isto numa situação que é vantajosa para o comprador, ou seja, está a comprar o controle da TAP. Não temem que seja irrealista essa ideia de vender menos do que o controle da TAP e terem compradores para isso?
Bom, vejamos, o caderno que se apresentaria num contexto portanto, de não venda do controlo, obviamente seria diferente e, portanto, também as consequências, portanto, o pacote ao nível das consequências negativas ou das contrapartidas negativas que daí advêm para o comprador também seria distinto. Obviamente, a repartição de risco também seria diferente e, portanto, a forma como um investidor encararia um negócio com essas características seria diferente e até podemos apenas especular, mas até podemos especular que poderia aparecer, enfim, modalidades diferentes de vontade de aquisição de capital da TAP, poderia até haver uma dispersão maior de capital e o efeito a produzir até poderia ser mais vantajoso do que este, que de facto, com um caminho relativamente estreito, no fundo, não é de pegar ou largar, mas no fundo implica uma aquisição com um custo significativo, porque implica também que quem adquire vá mergulhar nos problemas da empresa de uma ou outra forma e, portanto, também ficar associado aos riscos que a empresa corre de outra forma, obviamente é diferente. Portanto, não podemos senão especular quanto a esse cenário. Enfim, também sabemos que tivesse sido colocado. Pelo menos, enfim, nem sequer foi colocado em cima da mesa ou estudado como uma hipótese. Portanto, sempre o Governo encarou esta via como via única, com os riscos que acarreta e também com os potenciais efeitos negativos que podem advir enfim, depois veremos exatamente o que é que significa a permanência por 30 anos, ou seja, uma coisa é a garantia da permanência do hub, outra coisa é ter a certeza absoluta, mais uma vez, até termos acesso aos dados todos. Enfim, há aqui dúvidas de detalhe que podem não ser tão de detalhe quanto isso, no fundo saber até que ponto é que a manutenção do hub acarreta automaticamente determinadas vinculações ao nível das rotas. Ou seja, à partida é de pressupor que muitas delas, porque também dependem da localização estratégica da localização da TAP em Portugal, possam manter-se, mas também quanto a isso, que era o aspecto mais importante, mais relevante, ligação às comunidades no exterior, ligação aos arquipélagos do Açores da Madeira e, portanto, o conjunto de obrigações, não de obrigações de serviço público, não é tanto por aí, mas de opções estratégicas na gestão da empresa, podem continuar a colocar-se e a permanecer a dúvida sobre exatamente o que é que significa a obrigação. Espero que possa significar tudo isso, mas pelo menos para já, como surge apresentado, é apenas a permanência em território nacional e depois consequentes vantagens que também daí advêm ao nível da manutenção dos postos de trabalho, ao nível da presença de uma empresa na aeronáutica civil, que é, obviamente, um dado relevante e estratégico. Mas, de alguma forma, o facto de termos visto aqui a posição da Barraqueiro, ou do dono, melhor dito, da Barraqueiro, acaba por ser uma boa notícia no meio disto tudo, porque uma das questões que se colocava no início era a TAP deixar de ser portuguesa. Obviamente, olhando para o que poderia ter sido e, portanto, a hipótese de... Vamos lá ver. O franqueado debate sobre o modelo de privatização e por aí fora, portanto, obviamente não tem que haver uma anatomização do investidor privado estrangeiro, por definição, como se fosse um mal em si mesmo. Desde que garantido que a empresa continue a manter as suas características de empresa estratégica, empresa bandeira, portanto, isso poderia acautelar-se por várias vias. Obviamente, a presença de um investidor português pode ser um indicador, pode apenas ser um indicador, nesta fase, de que pelo menos essa ligação se manterá. Mas, mais uma vez, não querendo ser excessivamente cínico, a motivação principal do investidor, seja ele português ou seja ele estrangeiro, será direcionado para que a empresa maximize os seus lucros e pode não passar necessariamente por raciocínios de ordem estratégica quanto à importância de ter empresa em território nacional, que são, enfim... Mas por essa lógica também é mais público. Difícil ficar com uma posição que não controla numa empresa. É verdade, mas também, como digo, também sem ter as consequências negativas do controle completo, ou seja... Mas a questão da capitalização ficava na mesma nas mãos do investidor, porque o Estado está impedido de capitalizar a empresa, não é? Digo, é difícil. É um exercício complicado. Portanto, a manta, por um lado, estica para determinados fins, Exato. mas depois destapa os pés para outros. Mas não se tende sequer equacionada a hipótese, de facto, temos um processo que desde o início foi menos rico do que poderia ter sido ao nível do pensamento estratégico sobre o que se queria da empresa e também, obviamente, com hesitações de calendário que, no final, talvez tenham sido os mais determinantes para que o resultado, para já, não pareça tão positivo quanto isso e, portanto, não deixa de haver aqui algumas reminiscências e, enfim, esta comparação é apenas quanto ao processo da venda, entenda-se. Há algumas reminiscências quanto ao processo de alienação do BPN, ou seja, que pareceu, de facto, um processo que acabou por afunilar-se praticamente apenas num número reduzidíssimo de interessados, em primeiro lugar, e que depois também o balanço que surge do valor efetivamente arrecadado pelo Estado, para já apenas 10 milhões, portanto, a hipótese mas de neste aumentar... caso era
assumido caso, que o encaixe era assumido financeiro não era uma prioridade. Não era uma prioridade, mas no caso do PPE, no mesmo também podia ser dito, tendo em conta também as incertezas associadas aos litígios que ainda estavam pendentes, mas efetivamente, quer num caso, quer no outro, há que verificar se o clean break do Estado, ou seja, se de facto se desonera dos riscos e se para o contribuinte não sobra nada na fatura, elementos também que iremos ver nos próximos tempos que ainda não sabemos. Não sabemos, saberemos, espero. Teremos que saber, aliás, para ser rigoroso quanto a isso. Pedro Galvão Alves, olhemos também para a audição do Governador do Banco de Portugal, cumpriu-se o proforma das novas regras de recondução do Governador. O Partido Socialista tinha dito que queria ter acesso ao relatório da auditoria interna feita pelo Banco de Portugal para poder aferir sobre se era a pessoa certa para estar à frente do Banco de Portugal. Reuniram-se as condições para o Partido Socialista estar mais pacificado relativamente à escolha de Carlos Costa? Bom, eu diria que não. Isto é, em primeiro lugar, eu sublinhava que é a primeira vez que ocorre o processo de designação com prévia audição parlamentar. E, portanto, também é de saudar esta evolução. O PS também contribuiu para ela, apresentando uma iniciativa que acabou por permitir ir pelo menos até aí. Portanto, a solução que se pretendia até era mais exigente, mas implica uma revisão constitucional e, portanto, pelo menos garantir a intervenção e a audição parlamentar já foi um dado, um passo em frente relevante. E, por outro lado, também não esquecer que é uma recondução. E, sendo uma recondução, devemos olhar para ela fazendo precisamente o balanço do mandato. Portanto, daí a ideia da tónica que se colocou na necessidade de conhecer o relatório, porque não estamos propriamente a nomear alguém ex-novo, alguém que aparece pela primeira vez sem um histórico. Há que fazer uma avaliação de desempenho. Há que fazer uma avaliação. E também o PS, muitas vezes, enfim, a maioria em particular, muitas vezes urgiu o Partido Socialista dizendo, mas foram os senhores que nomearam o governador. É verdade, mas o que é facto é que há 5 anos que ocorreram desde essa nomeação, em que se impõe que se faça um juízo, positivo ou negativo, sobre a forma como decorreu o exercício do mandato do governador. E por isso mesmo, o conhecimento do relatório era relevante, porque o relatório incide efetivamente sobre a forma como o Banco de Portugal se comportou no quadro da resolução do BES. Portanto, não é um relatório sobre o setor financeiro, não é um relatório sequer sobre o BES, é um relatório que incide sobre as práticas adotadas e sobre a eficiência das práticas adotadas pelo Banco de Portugal. E o não conhecimento do relatório, por um lado, em si mesmo já seria amplamente negativa, ou seja, é relevante que possa haver esse escrutínio permanente do funcionamento do regulador com a importância do Banco de Portugal, mas ainda mais pertinente e relevante se torna precisamente quando o que se quer é fazer uma avaliação de como correu o mandato do governador Carlos Costa. E, efetivamente, a transparência e a prestação de contas é um fator relevante, quer no processo de avaliação, quer futuramente. Ou seja, amanhã, e temos várias questões que se podem vir a colocar no futuro mandato, importará saber se temos, de facto, as melhores práticas internamente no Banco de Portugal e se, efetivamente, o Governador se revelou um líder capaz de responder aos desafios internos e externos que o Banco enfrentou e vai enfrentar ainda de futuro. Um desses desafios é a questão dos lesados do BES e isto foi um dos assuntos que teve mais destaque ao longo desta audição de quase 4 horas do Governador do Banco de Portugal. Relativamente a este ponto, continuam muitas perguntas por responder e também, se calhar a mais importante, perceber até que ponto é que há a responsabilidade do Banco de Portugal nesta matéria. Pois, regressamos a um dos pontos estruturantes e relevantes da escolha da recondução. Efetivamente, o Governador foi muito pouco claro quanto, ou melhor, nada disso, ou pelo menos entendeu que não era responsabilidade do Banco de Portugal responder às questões relativas ao papel comercial. E que continua a ser aquela que mais ensombra o processo de resolução. Há muitas outras dúvidas procedimentais, quanto à forma, quanto aos mecanismos, quanto à forma como é que isso chegou. Mas esta subsiste e é real. Portanto, dizer, bom, isto não é connosco, é com a CMVM. Ou dar a entender que a questão está e deve ser abordada no quadro do novo banco, não é também uma forma de dar garantias de confiança naquilo que é a intervenção do Banco de Portugal. E vamos lá ver, eu acho que também essa é uma fragilidade que o Governador enfrentará no seu segundo mandato, que aparentemente se confirmará, que tem a ver com isso mesmo. A performance no caso do BES também revelou enfim, não quero usar a expressão laxismo, mas pelo menos alguma permissividade em vários momentos. Por exemplo, o Governador optou pela estratégia de ring fencing a certa altura, no fundo, assegurar que o sistema financeiro estava protegido dos impactos. Que estava protegido dos impactos. E com várias declarações, enfim, que deveriam inspirar confiança, dando nota, não, o problema está isolado, não há problema algum com o banco, e a narrativa é essa que se mantinha quase até à véspera dos problemas de teto
afetados. E, portanto, a capacidade que o Governador tem de projetar confiança nos investidores e nos cidadãos relativamente à solidez do sistema financeiro ou de uma instituição em concreto, sai beliscada e chamuscada pelo facto de depois esse raciocínio, essa projeção de confiança traduzir-se depois num resultado que é precisamente o inverso. Portanto, há um desencontro entre aquilo que é a mensagem passada para fora e aquilo que depois se revela ser a estabilidade do setor financeiro. Paralelamente também, o mesmo procedimento, por exemplo, até o momento em enfim, que se foi acompanhando a situação de dificuldade em que o BES se encontrava. Não é de estranhar, aliás, que das muitas condições impostas para a manutenção de Ricardo Salgado até à fase final, se tenham verificado 21 incumprimentos daquelas que eram obrigações impostas pelo Banco de Portugal para assegurar que se mantinham ou que estava a ser acompanhado. E não tenham tirado e pronto. E não tenham sido incumpridos, daqui não tenha havido ilações, consequências, nem uma suspensão dos administradores e que se tenha prolongado até ao limite possível a substituição da administração do BES. Por exemplo, isso também não projeta de forma alguma nem capacidade de liderança em relação ao setor, nem mesmo a tal confiança. E a determinada altura até fica a sensação que o Banco de Portugal está de acordo com a escolha de Amílcar Moraes Pires para suceder a Ricardo Salgado e passamos ali alguns dias, mais de uma semana... No período mais crítico em que, aliás, enfim, em que se avolumam dificuldades, precisamente porque, mais uma vez, e o Governador do Banco de Portugal não terá sido o único que o terá feito. Ou seja, há uma série de declarações que permitiram fazer crer que o aumento de capital resolveria os problemas e que levaram muitas pessoas a investir, e, como digo, o Governador do Banco de Portugal não esteve sozinho, porque, com declarações que depois, enfim, não diria que repudiou, mas pelo menos o próprio Presidente da República enfim, foram dados de confiança que aparentemente criaram uma expectativa de que a situação estaria acalmada e pacificada, que depois, mais uma vez, pouco tempo depois, se vieram a revelar frustradas. E se queiramos ou não, este elemento, que é quase psicológico, mas é muito importante quanto à capacidade de projetar externamente a liderança, o conhecimento do setor, e de que quando a palavra do Governador é dada sobre a estabilidade do sistema, ela é clara. Enfim, eu acho que o mandato chamusca muito esta dose de credibilidade que era relevante que o Governador continuasse a ter. Pedro, finalmente, porque estamos a falar também de alguma frustração na Grécia, entramos numa fase diferente. Hoje parece que as coisas em Bruxelas estavam piores, com Bruxelas até que já estuda um cenário de saída da Grécia do euro e possíveis consequências. Bom, todo o processo, enfim, nós podemos sempre achar que enfim, que as coisas ainda têm que piorar até melhorarem. Não sei até que ponto é que, face ao aproximar de uma reta final negocial, também não quero dizer isto de forma muito sólida, porque já tivemos várias retas finais negociais. Já tivemos tantas datas finais, tantos prazos finais. Sempre houve possibilidade de as datas ressurgirem. Agora, o que é facto é que está a haver um esforço, aparentemente, de ambas as partes para chegar ao entendimento. E até o Ministro Varoufakis fez declarações ontem relativamente moderadas e sensatas, procurando apelar à necessidade de haver um encontro a meio da ponte. E eu tenho a ideia de que nesta fase, se é certo que o governo grego terá falhado a chamada em termos de prontidão e, no fundo, detalhe naquilo que apresentou às instituições europeias, o que é facto é que eu acho que há claramente um empenho em chegar a uma solução, muitas vezes até difícil para o próprio governo grego, porque obviamente tem as suas condicionantes políticas internas, mas que está a haver este exercício e agora esbarra em alguma inflexibilidade. Não diria da totalidade do Eurogrupo, ou sequer da totalidade das posições alemãs, portanto também isso se notam leituras diferentes e enfim, vontades mais ou menos radicais. Talvez a declaração mais radical tenha sido de Itália, com Renzi a dizer que não queria pagar as pensões dos gregos. Pois, o que é surpreendente, tendo em conta que o contexto de fragilidade no qual a economia grega se encontrava não está assim tão distinto de outras economias na periferia. A economia italiana não é propriamente periférica, mas enfim, partilha de dificuldades que algumas economias do Sul também partilham com a Grécia, no que diz respeito à sua evolução passada. Endividamento, por aí. Endividamento, nomeadamente, precisamente. Portanto, também não deixa de ser surpreendente alguma... enfim, não quer dizer que surja só agora e que seja chocante falta de solidariedade nesta fase. Também não estou com isto a dizer que não tenha havido nunca ausência de solidariedade, mas o que é facto é que a solução encontrada, ou que está a ser, ou que se procura encontrar, ainda não
ainda não corresponde àquilo que o momento exige dos líderes europeus. Todos eles. Eu acho que ainda não há uma consciência da gravidade do momento e da importância de chegar a uma solução em relação à Grécia. Também acho que se tem deixado de definhar e arrastar este debate. E, portanto, ele perdeu alguma... Se, por um lado, perdeu gás e imediatismo e quase que entramos numa espécie de estarmos habituados a estes adiamentos e a este engonhar, se me permitem a expressão, que é mais adequada do processo negocial. O que é facto é que há um momento em que ela terminará. Não acredito muito na ideia da preparação de uma saída da Grécia do euro. Acho que isso já corresponde mais a um subir da parada retórico do que propriamente um cenário que esteja a ser trabalhado. Um cenário que esteja realmente a ser trabalhado, mas os próximos, eu acho que tenho a sensação que digo isto todas as vezes, as próximas semanas serão determinantes, portanto eu acho que é o que podemos continuar a dizer, na expectativa de que eventualmente uma seja mesmo e o desfecho seja positivo para a Grécia, para a zona euro e essencialmente para os gregos, que é quem no meio disto, entre o ping-pong das instituições e dos governos, é quem está a sofrer realmente os problemas da economia. Pedro, muito obrigada. Obrigado. Comentário de Pedro Delgado Alves aos temas que dominaram a semana por cá, mas também na Europa, com a Grécia a continuar a reunir todas as atenções.